O programa de hoje voa lá para o Canadá. Nossa entrevistada é a advogada e professora Alessandra Devulski. Apesar de morar fora do Brasil, Alessandra é uma militante atuante. Ela é cofundadora do Coletivo Brasil Montreal e trabalha intensamente nas questões sociais da cidade onde mora. Ela é professora na Universidade do Quebec e acabou de lançar um livro no Brasil sobre colorismo, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Alessandra, muito obrigada por participar aqui do programa, seja bem-vinda. Eu é que agradeço, Letícia, é uma alegria muito grande poder conversar com você. Alessandra, eu queria começar te perguntando o seguinte, você é uma pessoa muito atuante, muito militante, né, nas questões do Brasil. Por que você foi morar fora? Como é que surgiu essa oportunidade na sua vida? Conta um pouquinho aí como é que apareceu o Canadá para você. O Canadá, ele apareceu como uma possibilidade depois de muitos anos de casamento. Eu era casada com um canadense, na verdade um romeno, que a família imigrou muito cedo, né, para o Canadá, na época do Ceausescu. E nós nos conhecemos quando eu fiz um curso de inglês aqui em Montreal e finalmente a gente se casou. E, na época, morar no Canadá era uma impossibilidade para mim, né? Era algo impensável por conta, justamente, da carreira, das implicações políticas, do compromisso que eu tinha com uma série de organizações. Então, era algo que não fazia parte, né? A gente vai dizer assim, do horizonte que eu tinha. Uhum. E, finalmente, depois de muitos anos, ele não se adaptou ao Brasil, e eu queria fazer um pós-doutorado, e era justamente na época da eleição, a fatídica eleição entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. E eu sempre dizia que eu tinha participado de várias eleições no Brasil, enfim, sem filiação partidária, mas como sociedade civil, E a gente está falando de 2014, hein? E eu dizia, tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa de diferente que eu estou sentindo um rompimento do diálogo, isso em 2014, que me fez muito mal durante as eleições. E eu dizia, eu acho que eu vou fazer esse pós-doutorado, até para dar um tempo para pensar até qual que é a minha colaboração com o país, né? O que eu posso fazer, né? Eu acho que um pós-doutorado agora seria interessante. Eu já dava aula naquela época, há mais de 10 anos, e eu coordenava um curso de Direito da Universidade 9 de Julho, em São Paulo, e eu dizia, bom, acho que é o timing, né? Minha filha estava pequenininha, falava, bem, mais tarde, né, ela vai ter dificuldade de se adaptar, é o momento. E aquilo que era provisório, que era para durar 1 ano, 2 e voltar, né? Eu tô aqui desde 2015. Porque aí, nessa situação de vir para cá, em janeiro de 2015, o Brasil começou a entrar num processo realmente de desfazimento das instituições, né, da democracia, um déficit democrático muito importante, e um rompimento do diálogo, né, no seio da sociedade civil, que eu acho muito grave. E aquilo que era para ser provisório começou a se tornar um provisório definitivo, vamos dizer assim, por enquanto, porque eu quero voltar, só não sei quando e não sei ainda como, mas foi algo que não foi assim necessariamente planejado, foi meio que uma reação, uma situação de eu me senti estranha no meu próprio país, né? Eu falava, tem alguma coisa de diferente, e eu tentava entender o porquê, né? Eu lembro da sala dos professores, eu nunca vou esquecer disso, de um professor de Direito Civil, um sujeito que eu gostava, que enfim, era uma pessoa querida por mim, com propostas assim de uma animosidade muito grande com uma outra colega professora que tinha em 2014 tinha declarado um voto diferente do dele, e uma animosidade que eu não reconheci o meu colega de trabalho. E eu, como coordenadora, tive que um pouco que enquadrar a situação, dizendo, olha, né, não é o lugar. E aí
a gente depois ficou sabendo que em sala de aula, né, certos professores dizendo, olha, você não pode votar em tal, você não pode fazer isso, você não gosta do seu país, se você votar em tal candidato. Eu falava, nossa, tinha alguma coisa no ar. E já estava muito tenso. Estava muito tenso. E desembocou no que desembocou. A gente está vendo hoje, hoje a gente fala muito, né, nessa quebra de diálogo, nesse processo um pouco de desconstituição do tecido social, mas eu vivi aquilo, assim, com muito temor em 2014, foi um pouco que me empurrou a fazer o pós-doutorado, até para poder pensar, eu pensava muito no projeto de pesquisa para avaliar um pouco, de uma forma lateral, o que tinha acontecido também, esse é um pano de fundo da minha pesquisa. Uhum. E finalmente eu me divorciei, e aí houve toda uma circunstância, porque eu quis voltar no início, mas aí por conta da minha filha, de não querer afastar do pai, eu fui ficando, e aí a gente vai criando laços, né, onde a gente está, que eu acho que a coisa mais humana que existe é a gente constituir laços, né, a gente tem um grupo até hoje de brasileiros, amigas que eu fiz aqui, que a gente chama de tricoteiras políticas, que ótimo. E a gente criou esse grupo, e que é muito paralelo também ao Coletivo Brasil Montreal, e de mulheres muito fortes, mulheres engajadas, né, e que se percebiam como expatriadas com uma responsabilidade, né, com o país, mesmo estando aqui, muitas delas fazendo pesquisa, fazendo doutorado, outras não, outras aqui já há mais tempo, já com uma vida consolidada, mas sem perder o elo, o vínculo com o país e de vontade de colaborar de uma certa forma, mesmo estando à distância. E foi um pouco nesse seio de circunstâncias que eu me adaptei, né, com aquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo que, para poder viver aqui, eu precisava criar uma forma de continuar a colaboração com o país. E o coletivo Brasil Montreal, ele surge um pouco disso, mas foi, enfim, quase que de uma forma assíncrona, né? Eu comecei a me implicar em vários movimentos de Montreal, especialmente o movimento negro, né? O movimento ligado aos organismos comunitários, porque aqui tem um histórico muito. A rede comunitária aqui de organismos, a gente diz comunitários, mas é o que a gente entende no Brasil como ONG, são organizações paragovernamentais, ou seja, são aquelas organizações que reconstroem um tecido social, né, fazem um pouco o papel do Estado, infelizmente, porque o Estado, e isso é um fenômeno global, né, e se desincumbe de cada vez mais de prestar serviços sociais, enfim, de fazer esse acolhimento das pessoas. Agora, lembrando, quando você fez uma live com a Djamila Ribeiro, lá no começo da pandemia, eu lembro que você estava falando sobre isso e sobre essa questão do reconhecimento, né, do racismo estrutural aí no Canadá, e me chamou a atenção, porque você falou, o primeiro-ministro, ele assume, né, que tem um racismo, ele assume aquilo, mas o governador não assumia, e ao não assumir, ele não se compromete em mudar, né? Então, queria que você falasse um pouco de como é esse processo aí, porque no Brasil a gente sabe como é, né? Mas como é no Canadá? Então, o Canadá ele vive uma situação que eu acho que é muito atípica, no sentido de que na esfera federal existe não só um reconhecimento institucional, do que no Brasil a gente acabou cunhando muito pelo trabalho do meu querido Silvio Almeida, né, que lançou o livro também Racismo Estrutural pela Feminismos Plurais, ele está bem sedimentada a ideia de racismo estrutural do que é. No Canadá, a gente não usa o termo estrutural, a gente usa o termo sistêmico. Né? Tem, inclusive, racismo sistêmico, que é diferente de racismo sistemático, né? A gente até faz uma diferença em termos conceituais, categoriais aqui, mas na esfera federal isso é muito reconhecido, tem muita política pública, muito financiamento público de projetos para tentar diminuir as desigualdades raciais, né? No Canadá. Mas, olha, esse assunto é um assunto que está tão polêmico aqui no Quebec, que um professor da Universidade de Ottawa, na semana passada, fez uma declaração que colocou a classe política do Quebec aqui no Canadá em polvorosa, porque ele disse, a gente não sabe por que a questão do racismo sistêmico, que aqui se diz sistêmico, mas é o equivalente ao racismo estrutural no Brasil, né, em termos de categoria,
Ele disse, né, todo mundo sabe que existe, a gente precisa de uma forma consolidada, de uma forma institucional combater isso no Canadá, mas o Quebec vive essa circunstância estranha, né, porque o primeiro-ministro provincial, né, o François Legault, ele não assume. E que pena, porque o Quebec está se tornando o Alabama do Canadá. Lá. Isso, essa declaração foi uma declaração assim, muito polêmica, e aí existe aqui todo o contexto ligado à questão da luta francófona no Canadá. Então é uma minoria, né, dentro do Canadá, então eles lutam muito pela questão da identidade, o que é absolutamente compreensível, porque durante, né, séculos houve uma opressão inglesa contra os franceses, né, eles tinham dificuldade de se expressar em francês, os melhores postos de trabalho eram dados aos anglófonos e não aos francófonos, tem um problema, inclusive, de analfabetismo, veja bem, a gente está falando de Canadá, hein? Havia um problema de analfabetismo funcional no Canadá, especialmente no Quebec, especialmente ligado aos francófonos, que é muito grave e que é um pouco herança desse processo. Uhum. E isso mostra bem como no Canadá como no Brasil existem vários Brasis, né? O Canadá também ele é muito diverso. Então, o que a gente vê hoje é que uma classe política, um certo segmento da sociedade que é muito identitarista também com a ideia da questão da francofonia e do quebecismo, né? Vê com muito temor a existência dos imigrantes, porque eles entendem, isso é um discurso que é subjacente, há muitos discursos políticos aqui, que é o de se entender que o Quebec está sendo, entre aspas, invadido pelos imigrantes, e que os imigrantes como eu, alófonos, que falo português, minha língua materna é o português, ou outros que vêm do Maghreb, outros que vêm da África, que eles estariam substituindo os quebecois, os quebequenses. E é um discurso que cola. E é um discurso que cola no nível identitário de reforçar a identidade do Quebec contra essa ameaça externa que é o imigrante, e cola também dentro de um aspecto da xenofobia. É muito perigoso isso, né? Muito. É um discurso muito perigoso, e é um discurso que está cada vez mais bem amplificado no seio da sociedade civil e nas próprias mídias. Que coisa. Alessandra, vivendo essa realidade do Canadá, te fez pensar mais sobre a realidade brasileira? Como é que você processa essa dupla vivência? Eu digo que quando a gente chega em um país como o Canadá, que tem um índice de desenvolvimento humano melhor, que tem muita segurança, que tem uma rede, né, o que eles chamam de filet social, né, tem uma rede de proteção social muito maior e muito mais desenvolvida do que aquela no Brasil, a gente vive uma certa lua de mel com o país, né, então tudo é lindo, tudo funciona melhor, nossa, que bacana essa experiência e tal. Eu mesma, hoje, né, enfim, trabalho cada vez mais com as ONGs, né, vamos dizer assim, do Canadá. Eu represento hoje um organismo, eu dirijo um organismo que faz a representação de vários outros organismos que vão prestar assistência aos idosos, às crianças em situação de vulnerabilidade, às pessoas que têm problema de saúde mental, enfim, é realmente uma gama bem ampla de serviços, né, a questão do emprego também, agências de emprego ligadas à questão da diversidade aqui no Canadá. Tudo isso, no início, me dizendo, puxa, mas que bacana, né, porque o Estado, ele subvenciona, porque é dinheiro público, né, o meu organismo é um organismo financiado pelo governo do Canadá, né, que é justamente para garantir que essas comunidades e que grupos vulneráveis não caiam em uma situação de pobreza extrema, né, que não tenham um problema de insegurança alimentar, por exemplo. A gente representa vários organismos que justamente têm como missão
a distribuição de cestas básicas, de promover uma alimentação saudável para as famílias em situação de vulnerabilidade. E isso é bem desenvolvido, bem enraizado na cultura do Canadá. Sim. E eu, no início, me encantei. Falei, nossa, puxa, talvez fosse uma ideia a se desenvolver mais no Brasil. No Brasil, a gente tem uma enorme também rede de ONGs e de organismos que fazem assistência social, mas aqui existe um trabalho mais bem amarrado com as instâncias públicas. Então, a gente tem reunião quase toda semana, então é algo bem institucionalizado, vamos dizer assim, é quase que uma rede paraestatal e que funciona mesmo em colaboração. E com o tempo, quando passa a lua de mel, você começa a perceber todas as engenharias em torno disso, né, de que tem vários problemas em torno disso, de como o Estado vai se desengajando de certos serviços e dá a responsabilidade de cuidar, por exemplo, de filões de pobreza da sociedade para esses organismos, mas, ao mesmo tempo, não dá os mesmos recursos para esse organismo do que aqueles que são dados para órgãos públicos efetivamente estatais. Então, a gente fica com toda a responsabilidade, mas com menos dinheiro, com uma equipe menor, com piores condições de trabalho, mas com uma responsabilidade cada vez mais crescente. E com a Covid, com a pandemia, isso ficou ainda muito mais agravado, porque aí, como o Estado, porque, né, o Estado são os burocratas, né, são as pessoas nos seus gabinetes, né, como, eu me lembro que eu dou aula ainda na universidade, né, eu dou aula na Universidade do Quebec, a Montreal, e eu gosto muito da pesquisa, gosto muito do mundo universitário, preciso, me alimento disso, preciso, inclusive, mentalmente, para conseguir sobreviver no mundo. Mas eu sentia muita falta do terreno, né, como eles dizem aqui, né, do campo, né, de ter contato com as pessoas. Eu sempre digo que eu gosto de gente, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de pegar nas pessoas, né, se bem que aqui no Canadá, je me suis calmée un peu. Aqui em Londres, aqui a gente não pode ser muito tátil, mas enfim, eu gosto do contato com as pessoas, de conversar com elas, e eu sentia muita falta disso. E com os organismos comunitários, a gente percebe o quanto o Estado promove uma certa... É como se fosse efetivamente um projeto de se desengajar dos serviços sociais, de se desresponsabilizar do que acontece e legar o problema a organismos como o nosso, que não consegue ter a mesma estrutura financeira e organizacional para dar conta do tamanho do problema. E isso a gente vê no Brasil, são as políticas de austeridade que existem no Canadá e que existem também no Brasil. E mostra que existe limite, né? Existe limite para aquilo que a gente pode fazer em termos de organização paraestatal. Então, para que serve o Estado, né? Qual é a sua efetiva função e qual é o papel da sociedade civil também? Ela deve, de fato, substituir o Estado em algumas ações? Se é para fazê-lo, é uma discussão aberta, mas a gente precisa dar estrutura para esses organismos, e não é o que a gente vê, nem aqui no Canadá, nem no Brasil. Então... Você não acha que no Brasil as coisas são mais frágeis? Eu tenho um pouco essa sensação de que lá no Brasil é tudo muito frágil. E aí, pelo que você me contou, parece ser, apesar de ter esses problemas, né, que você está relatando, será que não é mais forte uma instituição? Porque no Brasil, se alguém quiser, acaba com as ONGs amanhã, né, como de fato aconteceu. Uma canetada e acabou o dinheiro, e acabou pesquisa, enfim. Isso aconteceria no Canadá, por exemplo, ou teria uma mobilização? Eu acho que aqui... A gente teve aqui um período que eles chamam de La Grande Noirceur, né? O grande período da escuridão, que era o período no qual o Estado ele não era laico, né? A submissão do Estado e da sociedade aos ditames da Igreja Católica, ao Vaticano, de uma forma geral, era muito grande. Pra você ter uma ideia, até a década de 70, para você ter a nomeação de um professor na Université de Montréal, você precisava de uma autorização do Vaticano. O professor ele tinha que passar por uma autorização do Vaticano, de tão arraigada que era a relação entre o Estado, seus braços, saúde, educação,
e a Igreja Católica. Uhum. E isso causou uma reação na sociedade, que é quando o que eles chamam de revolução tranquila, né? A revolução tranquila foi esse desengajamento do Estado com a Igreja Católica, e essa é uma certa reatividade, eu não digo um desprezo, mas existe uma ferida arquetipal, uma ferida profunda na sociedade canadense em relação a tudo aquilo que é ligado à religião, por conta desse período de grande opressão da Igreja Católica. As mulheres eram forçadas, né, a ter muitos filhos, porque era preciso povoar o Quebec, né, ou seja, sobretudo as mulheres francófonas, né, tinha aquela coisa de, se você não fizer filho, o inglês que tem dinheiro vai fazer vários, a gente vai perder nossa língua, a gente vai perder nossa cultura. Então, a imagem, né, do padre realmente que vai se miscuir na relação privada, dizendo, você mulher, se você não tiver 8 filhos, você não é uma boa mulher, você não é uma mulher que Deus quer, né? Então isso causou uma ferida na sociedade canadense que é muito forte. E o feminismo também quebequense é um pouco oriundo disso, dessa coisa de tomar o controle do corpo e dizer, se eu não quiser ter filho, eu não vou ter, eu não preciso ter 8, 10 filhos, porque vão todos ficar sob a minha guarda, porque a gente sabe que a grande responsabilidade da maternidade cai sempre efetivamente sobre a mãe, né? A paternidade é algo que é um pouco relativa na nossa cultura patriarcal, infelizmente, e isso causou uma reação na sociedade, né? De querer se descolar de instituições religiosas e de dar mais autonomia para a mulher. Isso não quer dizer que no Canadá não tem feminicídio, se matam muitas mulheres aqui, muito menos que no Brasil, diga-se de passagem, mas existe. Toda semana passada houve um feminicídio horroroso, enfim, de uma mulher que foi espancada pelo seu marido até a morte. Toda semana a gente tem. Aqui também, aqui é uma média, no Reino Unido é uma média de 3 a 4 mulheres assassinadas por semana. No Brasil é a cada 7, 8 minutos, né? Exatamente, a gente está falando de minutos. A gente está falando de minutos. É claro que no Brasil a situação ela é extremada, mas isso não significa que aqui não existe. É numa outra dimensão, vamos dizer assim. Sim. Mas aí o que acontece? A sociedade ela se reorganizou em relação a isso. E ao se reorganizar, a gente tem alguns ganhos e, como é que eu posso dizer, históricos que se estabeleceram na cultura. Então, toda vez que o Estado diz que vai deixar de subvencionar, de subsidiar algum tipo de assistência social, existe uma reação. Só que o que a gente vê cada vez mais é que existe um limite também, né, para mobilização eterna. É um pouco daquilo que a gente vê no Brasil. É tanto absurdo o que acontece, você não pode pedir para as pessoas estarem todo dia na rua, se manifestando por um absurdo que foi feito pelo governo estadual, pelo municipal, sobretudo pelo federal, né, ultimamente. Então, eu acho que, sim, existe uma fragilidade maior, aqui existe uma cultura que dá muita importância para essa assistência social, o que no Brasil foi muito criminalizado, né? A gente falava de direitos humanos, direitos dos bandidos, né? Isso é algo que aqui é um discurso que é muito mal visto, né? É realmente algo associado à barbárie. Mas não significa que a gente não tem esse tipo de problema, porque veja, muitas das coisas que nós vemos muito protegidas em relação aos quebequenses, como eles se dizem, né, os quebecois de souche, né, os quebequenses que estão aqui há várias gerações, que são oriundos, né, das primeiras imigrações francesas, né, e inglesas, da própria invasão, que é a colonização do território autóctone do Quebec. A gente vê uma diferença estatística muito forte. Por exemplo, feminicídio, morrem muito mais mulheres autóctones. As mulheres indígenas aqui desaparecem. E elas não desaparecem porque é por mágica. Não é o pó do pirilim-pim-pim, é porque elas são assassinadas, né? O problema da itinerância, né, que a gente diz aqui, que é o problema de você, enfim, não ter um lugar para morar, não ter um lugar fixo para morar, o problema com drogas, é um problema muito também relacionado a comunidades indígenas, porque vem desse processo de colonização e de sistemático apartamento desses segmentos da sociedade e da comunidade indígena aqui. Então, os mesmos critérios que são dados, os mesmos serviços públicos que são dados para pessoas brancas,
Não tem a mesma qualidade quando dados para imigrantes e quando dado para indígenas. E um exemplo tristíssimo disso foi o que aconteceu com a Joyce Chalkin, que é uma mulher indígena que só veio à tona o caso dela porque ela se filmou em um hospital do Quebec, no qual ela pede socorro, porque ela está passando mal, e ela pede ajuda para as enfermeiras, e as enfermeiras vêm e falam com ela em francês e começam a destilar, né, uma série de injúrias raciais contra ela, como se ela estivesse fingindo que estava passando mal, e ela morre, ela faleceu. Ai, e nós só ficamos sabendo disso porque ela fez uma live no Facebook, enquanto morria. É um negócio assim, alucinante. Aconteceu no Quebec. E aconteceu há 2 semanas atrás, uma mesma situação com uma mulher negra de origem haitiana, que eu acho que já um pouco, por conta daquilo que aconteceu, infelizmente, com a Joyce Chalkin, ela faz um vídeo no Facebook, dizendo, eu tô em tal hospital, eu sou alérgica à penicilina, eu avisei pro médico que eu sou alérgica, eles me deram penicilina assim mesmo, e ela tem dificuldade de respirar, e ela pede ajuda, isso no Facebook, pedindo para as pessoas, para os familiares, para os amigos, irem até o hospital para tirarem ela de lá, porque ela vai morrer. Eles fazem a transferência, realmente as pessoas vão até o hospital, conseguem a transferência dela de hospital, mas ela falece, porque já era muito tarde. Então, é o tipo de exemplo, você vê, o sistema de saúde canadense é um sistema muito elogiado, mas é um sistema que precisa ser compreendido pelo recorte racial, porque o serviço que é dado para mulheres indígenas e para mulheres negras não é o mesmo. Então, a gente, quando vai compreendendo as camadas de opressão que se sobrepõem em uma sociedade, como é uma sociedade multicultural como o Canadá, a gente vai percebendo que as opressões, elas mudam de contexto e de cultura, mas elas permanecem lá. Estão ali. Que coisa, não tem lugar então, né? Porque a gente tem uma ideia assim que o Canadá é uma maravilha. Não é. Não é. Não é, porque é uma sociedade piramidal, como toda e qualquer sociedade no mundo capitalista, onde você tem ainda uma divisão importante de desigualdade social entre as pessoas. É verdade que o IDH no Canadá é um pouco melhor do que no Brasil, é relativamente melhor do que no Brasil, é um dos melhores do mundo, mas ainda assim existe uma concentração de renda importante. E o que a gente vê? A racialização da pobreza, né? Por que a gente diz racialização? Porque migrante, de uma forma geral, chegando aqui, você é racializado. A gente tem uma piada um pouco, né? Sobretudo no Tricoteiros Políticos, a gente faz muito essa piada, é que as pessoas que são, né, consideradas brancas no Brasil chegam no Canadá com mindset, né, com aquela mentalidade de ser considerado branco no Brasil e de ter vantagens, de ser bem tratado, né, de ter um serviço digno, de ser considerado, de ter uma conversa de igual para igual. E quando chegam aqui, sentem um desprezo, né, aquele olhar inferiorizante, né, o fato do seu currículo, às vezes, ter uma titulação equivalente, anos de experiência equivalente, mas você tem o sotaque, é meio bronzeado, que no Brasil é considerado branco, mas aqui a pessoa imediatamente ela entra dentro do campo do racializado, e aí você entra dentro, infelizmente, de todo o estereótipo da discriminação em relação àquele que é o não nacional. Sim. É evidente que de uma forma geral, a inserção na sociedade canadense, ainda que você seja um latino-americano mais branco, sim, você vai sofrer certos preconceitos. Você não sofre racismo, você sofre determinados preconceitos. E isso vai causar necessariamente um prejuízo em relação ao tipo de trabalho que você vai executar, ao seu reconhecimento na carreira que você vai escolher. Mas quando você sobrepõe o fato de ser imigrante, com o fato de ser negro, com o fato de ser pertencente à comunidade LGBTQ, relativamente também a questão de ser mulher, né? Todas essas questões são questões que vão influir muito na maneira e na qualidade de aderir à sociedade. Falando um pouco sobre racismo, você fez o livro, acabou de lançar, Colorismo.
que é um termo que agora as pessoas falam mais. Eu conheci o termo colorismo e o que ele implica quando eu vi a live sua com a Djamila. Eu queria que você explicasse um pouquinho como foi a ideia desse livro e o que é o colorismo. Por que é tão importante a gente falar também sobre isso? Olha, o livro Colorismo, ele só existe porque a minha irmã, a Djamila Ribeiro, e o meu irmão, Silvio Almeida, me convenceram, vamos dizer assim, a escrevê-lo, porque a Djamila é uma grande parceira, uma grande amiga, uma grande irmã, e ela apostou certo que esse era um debate que a gente precisava fazer com mais seriedade, com mais pesquisa, com mais dado, com mais rigor científico. E ele me tomou muito tempo, e é um livro que eu sempre digo que foi um exercício de pesquisa, mas também foi um exercício de mergulho interno a certas coisas que eu já não queria mais visitar, né, porque são doloridas, né, mas o fato de me forçar a visitá-las me permitiu refletir sobre a posição que eu ocupo hoje, a executar melhor as coisas que eu executo hoje, a compreender a responsabilidade que a gente tem como mulher negra, imigrante brasileira, expatriada, enfim. Agora, é um livro que quer abrir um debate, sabe, Letícia? É um livro que quer conversar com as pessoas, não é um livro que quer fechar um capítulo, né? Contrário, a gente quer abrir um capítulo de debate, de discussão, porque a gente não fala suficientemente com rigor do que é o colorismo no Brasil. Se o colorismo é importante nos Estados Unidos, que tem uma minoria da população negra, se ele é importante no Canadá, que tem uma minoria da população também negra racializada, meu Deus do céu, como é que a gente pode não falar de colorismo quando 56% da população é negra e desses 56%, 46% são considerados negros claros, né, negros que são oriundos de algum nível de mestiçagem entre brancos, negros e indígenas. A gente precisa abrir essa conversa. E até para poder explicar, compreender e propor medidas de correção da desigualdade racial em relação a negros de pele escura, que estão muito mais vulnerabilizados do que negros de pele clara, e isso é uma constatação que a gente faz pessoalmente dentro da comunidade negra, a gente percebe, é um assunto que a gente fala com certa e conversa com certa frequência, mas que é um dado estatístico que a gente não pode negar. Tem um censo Agro 2017 mostra claramente um exemplo muito específico que fala um pouco com Mato Grosso, que é a região de onde eu venho do Brasil, sou mato-grossense, e que mostra claramente que a maior parte dos latifúndios são detidos, né, por pessoas brancas, uma pequena parcela, pequena mesmo, menos de 20%, na verdade, desculpe, 12%, ela vai ser, ela é de propriedade de negro de pele clara, mas quando a gente chega em pretos, negros de pele escura, a gente cai para 2%, 1%, dependendo da região. Então, mostra claramente o quanto a própria organização fundiária no Brasil é uma organização fundiária que é recortada pela questão racial, né? Mato Grosso é um estado que várias cidades foram construídas artificialmente no meio da floresta por colonizadoras do sul do país, que traziam pessoas advindas do processo de migração europeia, colonos, como a gente chamava, né, da Alemanha, da Polônia, da Itália, porque a ditadura brasileira, né, o governo brasileiro durante a década de 60 e 70 entendia que era preciso ocupar os espaços vazios do norte, né, não era vazio. Não era vazio, aí é que tá. Haviam indígenas, haviam pessoas de comunidades tradicionais, quilombolas, e essas pessoas foram expulsas das suas terras, porque o que houve foi um processo de grilagem, de violência fundiária muito grande no Brasil, e que promoveu uma política de branqueamento mesmo de Mato Grosso, claramente feita e com o propósito de embranquecer o Estado. Então, eu acho que isso é muito
muito, isso fala muito sobre o Estado brasileiro, e isso fala muito dos não ditos, né, como a gente diz em francês, les non-dits, mas das ausências de diálogo que a gente tem, e que eu acredito que o livro possa abrir um diálogo que está há muitos séculos fechado. Esse diálogo, você acha que o livro vai abrir? E o que mais que vai ser feito? O que mais que pode ser feito? Eu acho que o trabalho que a Djamila tem feito é maravilhoso, né? Imagino que você está nessa coleção já é também um aval, né? Você já vai ter um público ali que está sedento por esse tipo de informação. O que mais que vocês vão fazer a partir do livro, Alessandra? Tem algumas ações? A gente tem, eu acho que uma das vertentes do trabalho da Djamila que eu acho que é profundamente inteligente e estratégico é a questão da educação popular, né? É usar todas as plataformas e usar a tecnologia a favor da comunidade negra. Existem estatísticas que mostram, por exemplo, o quanto é difícil para uma mulher negra ter uma conta no Twitter, porque a mulher negra é uma das mulheres mais insultadas, né? Um dos segmentos, né, dos grupos no Twitter que são os que sofrem mais violência e injúrias, né, na comunidade digital. E utilizar essas plataformas para abrir diálogos, para compartilhar conhecimentos, para dividir saberes, eu acho que é isso que faz a força do movimento. Então, eu acho que existe essa vertente da educação popular que é fundamental, porque como é que a gente propõe soluções para uma sociedade profundamente racializada como é o Brasil, se a gente sequer entende de que ponto a gente está partindo, quais são os problemas sistêmicos que a gente tem, de onde eles vêm, são fruto do processo de colonização, mas qual o processo de colonização? Em que medida nós, brancos, nós, racializados, nós, pretos, nós, indígenas, fazemos parte desse mosaico, né, que é a sociedade brasileira, e como é que a gente contribui ou não para esses processos? Essa conversa ela precisa acontecer antes que a coisa possa se transformar em medidas, em políticas públicas, em criação de instituições. Então, eu faço parte do Instituto Luiz Gama, que é um instituto que eu tenho muito orgulho, que eu cofundei com grandes amigos, como é o caso do Silvio Almeida, do Camilo Caldas. Nós temos o professor Alisson Mascaro, que faz parte também do Instituto Luiz Gama, e é um instituto que promove justamente a luta pelos direitos humanos e que oferece também assistência judiciária gratuita a pessoas que sofreram racismo no seu ambiente de trabalho, por exemplo. E eu acho que a criação de organismos também para consolidar essa rede de ajuda, de assistência às pessoas é fundamental nesse processo. Só que para que as pessoas saibam que o serviço é oferecido, para que as pessoas reconheçam que sofreram racismo, para que as pessoas se identifiquem como alguém que precisa de ajuda, ou que precisa efetivamente tomar uma medida, né, reportar aquilo que aconteceu às instâncias necessárias, que seja o judiciário, que seja uma delegacia de polícia, por exemplo, eu preciso de educação popular. Então, os livros, as plataformas digitais, todas elas são importantes nesse movimento de transformar o país. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu adorei a nossa conversa, muito obrigada. Está disponível no Kindle ou não? Ele está disponível na Amazon, eu não sei se ele está disponível no Kindle, eu vou perguntar, eu acho que ainda não, mas isso deve acontecer logo, e ele está disponível sobretudo na editora Jandaíra, então para aqueles que querem contribuir nesse processo e ler o livro também, eu recomendo de dar um pulinho no site da editora Jandaíra ou no próprio Instagram da editora Jandaíra ou da plataforma Feminismos Plurais, e vocês vão encontrar lá os dados de como fazer a compra, se for necessário, e eu espero que vocês façam. Porque para quem está fora do Brasil, né, às vezes é difícil a gente conseguir o livro. Então, eu tenho uma conta no Kindle do Brasil, né, da Amazon do Brasil, então eu consigo comprar os livros lá, por isso que eu te perguntei. E como a gente tem um público também grande de pessoas que moram fora do Brasil, metade mais ou menos do nosso público mora fora do Brasil, seria interessante também que conseguissem acessar.
Mas agora eu não tinha pensado nisso, Letícia. Então eu vou conversar com a editora, mas eu acredito que como o livro está sendo lançado agora, tipo, é algo super recente, eu imagino que ele vai ser disponibilizado em breve, mas eu vou confirmar isso e volto a falar contigo. Alessandra, muito obrigado pela entrevista. O Manda Brigadeiro hoje fica por aqui e até a próxima.